Olá, gente. Bom dia. São exatamente 11 horas, como eu sempre digo, na cidade mais bonita do Brasil e quiçá do mundo. Estamos nós aqui no Rio de Janeiro. Hoje nós iremos falar da Quarta República que o Brasil teve e, consequentemente, algumas informações que eu acho que de quando em vez é bom a gente saber para poder aclarar na nossa mente, obter assim até mais, vamos dizer assim, um discurso maior e melhor quando a história passa por uma política, né, a nível de Brasil. Então é sempre muito bom a gente tentar aclarar a nossa mente e, consequentemente, nos permitindo estar bem dentro de uma proposta que é o conhecimento. Alessandro Monjim, como vai sua bodeguita? Estou eu aqui falando para gravar aí para nossas magistéricas, né? Porque elas, em via de regra, todo mundo está trabalhando nesse horário. Enfim, é uma confusão danada, mas é o correto, né? Precisamos trabalhar para alavancar a economia do nosso país que está tão prejudicada. Então, como sempre, você passa, manda um beijinho e sei que vai abrir e botar todo vapor essa bodeguita para funcionar, porque um dia eu quero estar aí, né? Fazendo aquele churrasco, batendo aquele papo, né? E selando aí esse grande comércio que será promissor no futuro próximo. Então, meu beijo, meu respeito, meus abraços, vários abraços, e dizendo para Carlinha que nós, professoras, somos realmente sofredoras, né? Mas tudo por uma boa causa, que é a educação e o ensino em prol de um Brasil bem melhor, porque, diga-se de passagem, nesse momento é só sofrimento, né? E vamos nós, gente. Hoje nós vamos falar da Quarta República, que teve também a denominação de República Populista. Iniciou-se com o fim da Era Vargas. Interessante que ela inicie com o fim da Era Vargas, mas no fundo Vargas também entra nessa República Populista, né? É uma coisa interessante. Dá-se fim à Era Vargas para entrar uma outra república, e essa outra república, quando adentra, em algum momento nós teremos também o nosso Getúlio Vargas. Consequentemente, nesta república, fomos recheados e presenteados com figuras assim, bem conhecidas no celeiro político e também na história do Brasil. Ao longo de 1945 a 1964, diga-se de passagem, são 19 anos, chegando até a 21, nós tivemos nada mais, nada menos do que vários políticos. Vamos ver. Tivemos aí Eurico Gaspar Dutra, o general Dutra, né? Então, como já se fala, general, a coisa já fica bem sedimentada, bem clara, que a ordem acima de tudo. E depois ele começa, olha que coisa interessante, ele termina com a Era Vargas, né? Que ela vai até 1945, e em 1946 general Eurico Gaspar Dutra chega e comanda o nosso país até 1951. Em 1951, ao término, quem retoma o poder como grande estadista ditador? Getúlio Vargas. E ele consegue ficar de 1951 a 1959. Em seguida, nós temos aí o presidente Café Filho, que ele vai de 1954 a 1955. Certamente ele perdurou como chefe de Estado há um ano apenas, né? Tivemos o Carlos Luz, que esse também ficou um tempo muito exíguo, que foi em 1955. Nereu Ramos, de 55 a 56. Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, e ele traz para o Brasil e para o mundo uma cidade satélite denominada de Brasília.
Brasília acaba sendo o grande Distrito Federal e ali tudo acontece em termos de política, né? Aquele Planalto que sobe rampa e desce rampa, né? E aí a gente acaba vendo os ministros subindo rampa, denominado de rampeiros, por conta de que sobe e desce rampa. Toda semana a gente já acorda tendo na telinha a certeza de que um novo indivíduo, assim posso dizer, acaba fazendo parte de qualquer ministério. Portanto, os ministros lá estão em Brasília e graças ao nosso JK, Juscelino Kubitschek, resolve-se então fazer o quê? O estado de Brasília, dando ali a capital do Brasil. Que capital, diga-se de passagem, socorro, mas nada podemos fazer e agradecer a Juscelino Kubitschek que criou, que projetou uma cidade de forma muito, muito compacta e muito interessante. Por algumas vezes, Josiane, beijo na criança, um abraço no esposo. Uma coisa interessante Brasília, né? Brasília é um estado onde permite as pessoas sair das suas residências com o endereço certo. Quando eu digo esse endereço certo, é porque as superquadras, elas têm espaço físico específico. Então, se estamos interessados em comprar vinho, nós vamos especificamente naquele lugar. Se queremos comprar tecido, vamos especificamente em outro lugar. E Brasília também tem um ponto turístico interessante, que é o espaço físico onde ficam todas as embaixadas. Diferente do Rio de Janeiro, que nós temos uma embaixada na cidade, outra em Botafogo, outra no Leblon, não. Lá existe uma superquadra onde agregam todas as embaixadas. Então, aquele espaço físico é de todas as embaixadas. Portugal, Portugal, França, Suécia, Suíça, todas as embaixadas que estão sediadas no Brasil estão localizadas em Brasília, numa única superquadra. Meu filho, bom dia, bom ter você aqui, dando as piadinhas, né? Bom, então a era Getúlio Vargas foi de 1956 a 1961. Em seguida, nós tivemos Jânio Quadros, que também ficou gozado. Jânio Quadros, junto com Ranieri Mazzilli, eles ficaram exatamente 1961, ou seja, o governo em 1961 no Brasil, ele ficou sob o auspício de dois governantes, o Jânio Quadros, que sem sombra de dúvida foi uma pessoa muito conhecida, e Ranieri Mazzilli. Esse foi uma pessoa que passou na política, que claro que deixou um legado, mas não foi figura, vamos dizer assim, que os tabloides do Brasil deram grande ênfase, talvez até por uma posição política mesmo, de não entenderem que ele faria uma política sedimentada. Ranieri não permaneceu mais do que pouco um ano, né? E depois aparece então o nosso João Goulart, de 1961 a 64, uma figura que fora muito questionada, e até por conta desse golpe aí de 64, ele ficou na história do Brasil, conhecido por determinados momentos em sua vida até particular. Então, o que aconteceu foi Getúlio Vargas, quando o estadista, ficou famoso, muito famoso. Já os outros presidentes declinavam por uma certa circunstância e os escândalos que ficaram em voga. Então, hoje, quando fala num determinado presidente, a pessoa imediatamente tem de forma muito clara o tipo de política que esse presidente fez e o que ele contribuiu para o país e quais os escândalos aconteceram. Como nós sabemos perfeitamente bem que nós somos a capital das manchetes, né? Não é diferente quando se fala de presidência da República também. Dom Chico, bom dia, que bom ter você aqui.
Olha, eu tô lindona, você gostou? Olha, pois é, Dom Chico nada mais nada menos, né, do que o comunicador do Príncipe Charles. Eu falo sempre aqui porque isso é um status quo que ele vai levar pro resto da vida. E ser amigo do Príncipe Charles é algo inusitado para qualquer brasileiro. E eu estou inserida nesse contexto. Você, se gosta de boa música, Roberto Carlos, Descemiriti, de segunda a segunda com Dom Chico, manhã, tarde, e olha, bom pra caramba assistir o seu programa que vai ao ar também pelo Facebook. Mas anote, Descemiriti, Dom Chico, o comunicador do Príncipe Charles. Bom ter você. Bom, e aí vocês observem o seguinte, todas as eleições presidenciais, elas aconteceram em 1945, em 1950, em 1955 e 1960. Observem vocês, eleições presidenciais ao longo desses 19 anos aconteceram por 4 vezes. As eleições que saíram realizadas no momento de 1965 foram impedidas pela junta militar, que tomou o poder do Brasil em 64. Então, observem vocês, com João Goulart no poder, né, a junta militar tomou o Brasil. Eita, e aí a gente já percebe que a coisa começa a tomar um rumo bem disciplinado, né? Bom, então, essa política de 1946, esse quadro aí, ele parte de um ato adicional, decretado por Vargas no começo de 1945. Olha só. Por ordem de Vargas, foram criadas as condições para a formação de novos partidos políticos para o Brasil. E os grandes partidos brasileiros deste período, né, surgiram a partir de 1945. Observem vocês, mesmo sendo comentado que Vargas fora um ditador, um chefe de Estado bem um tom acima, vários partidos surgiram. Talvez esses partidos tenham surgido por conta de quê? Por conta de entenderem que várias pessoas, digamos, de várias tribos, assim dizendo, poderiam estar em condições de assumir a qualquer momento o nosso país. O Brasil, ele passou por momentos turbulentos a nível político. Bom, nós tivemos aí a UND, que era um partido de orientação totalmente conservadora e que tinha uma visão extremamente moralista da política. Então, a UDN, ela trabalhava em cima de quê? De conservar, ou seja, de manter aquela política já existente, ótimo. E, consequentemente, era extremamente moralista. Então, as pessoas, elas tinham que ser anticomunistas, não poderiam ser anarquistas. Bom, e ao longo desse período, tentaram por diversas vezes tomar o poder, né? A partir de medidas golpistas, sempre o golpe, que iam contra a legalidade constitucional, ou seja, em cima da Constituição, eles automaticamente queriam que tivéssemos um Estado totalmente disciplinado e moralista. Bom, e um dos grandes elementos, uma das grandes figuras dessa UDN, que era a União Democrática Nacional, um partido, ele tinha uma representação que realmente, na época, tinha todo um significado, que era o jornalista, o comunicador Carlos Lacerda. Mônica Patrícia, minha sobrinha, bom dia, beijo, beijo, beijo. Estamos falando aqui da Quarta República do Brasil, né? Bom, entendam vocês, Carlos Lacerda já havia sofrido na era Vargas. Ô Nilza, fiquei preocupada com você na festinha, hein? Tirando foto sem máscara. Chamei sua atenção e depois você apareceu de máscara. Muito bem.
porque esse vírus aí tá deixando a gente muito preocupado, pessoal partindo de forma avassaladora. Então, aos meus amigos, ao mundo, eu quando coloco minha cabeça no travesseiro, eu peço por todos, porque eu entendo nesse momento que o mundo são meus familiares, então eu fico muito preocupada com vocês, chamo a atenção, quero saber onde estão e como estão, então eu fiquei preocupada com você, mas depois você falou, estou usando máscara, foi apenas para tirar uma foto, mas está tudo bem, né? Então vamos voltar aqui. Quando a UDN tem um representante como Carlos Lacerda, não sei se todos aqui chegaram ou conheceram ou têm noção do que representou Carlos Lacerda já na era Vargas, ele sofre um atentado. E esse atentado que ele sofre em Copacabana, mais precisamente ali próximo à Rua Tonileiros, criou vamos dizer, um racha nos partidos e no governo de Vargas. É claro, é óbvio que Carlos Lacerda depois assume um papel importantíssimo dentro do Rio de Janeiro, mas sem sombra de dúvida foi um dos governantes, né? Um dos representantes, assim dizendo, da política brasileira, que independente de qualquer coisa, ele tinha muita voz. Essa voz em detrimento de algo que nos é muito importante, que é a fala. Quando eu digo voz, é que a fala dele trazia uma repercussão favorável às camadas. O discurso de Carlos Lacerda era um discurso apreciado, ou seja, as pessoas gostavam de escutá-lo parlamentar, porque ele tinha o dom da palavra. Sabemos perfeitamente bem que é muito difícil para algumas pessoas ir a público e demonstrar o interesse por alguma causa. Existe o medo, existe a preocupação de errar. Vocês podem ver que muitas das vezes eu estou falando, eu erro uma palavra e acabo pedindo desculpa a vocês, consertando, por conta de que no afã de querer propagar várias informações ao mesmo tempo, chega um momento que você sai do diapasão e erra, né? E isso aí é normal? Mas nem todas as pessoas têm assim essa condição de se expor, porque quer queira ou não queira, no momento em que se vá para uma plenária, em que vá para um palanque político, aquela imagem ela vai ter uma repercussão, hoje então, internacional. Antigamente não tínhamos a internet, então ficava naquele quadradinho ali, aquela gravaçãozinha precária, numa rádio, numa televisão, de péssima qualidade. Hoje não. Hoje nós estamos entrando no mundo todo. Por exemplo, eu estou aqui, eu tenho pessoas que estão em Dubai e que estão assistindo, né? E quando acaba, fala comigo, conversa, e eu acho muito interessante, o que até então não acontecia. Então era o tete a tete. E Carlos Lacerda ia para os palanques, e nos palanques ele dava conta do recado. Ele foi realmente um político que preocupou muito. Nessas idas e vindas, também foi criado o PSD, que até hoje ele permanece aí, né? Era um partido que havia surgido de uma estrutura burocrática também criada por Getúlio Vargas durante o seu momento do Estado Novo. Além de ter sido criado pelos interventores que haviam sido nomeados por Vargas, o PSD teve grande capacidade eleitoral. Ainda tem até hoje, já visto que São Paulo não abre mão, não é isso? Bom, os quadros do PSD eram extremamente importantes e com muita habilidade, né, para angariar votos e reeleger candidatos. O que fez com que dele, a maior parte desse partido, né, se tornou presente nesse período, né? Então, um grande nome desse partido, nada mais, nada menos do que JK, né? Juscelino Kubitschek. Talvez pela força desse partido, e estando Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek dentro desse partido, e observe que esse partido, ele traz aí os resquícios do Estado Novo,
Um Estado Novo gerenciado por Getúlio Vargas e que Juscelino Kubitschek abraça esse partido, fazendo então parte dele e consegue sobrepor a uma condição e cria Brasília. Ou seja, na história não se conhece nenhum presidente, nem próprio Getúlio Vargas, que era um ditador, que era uma pessoa renomada a nível de presidencialismo, não fomentou, não demonstrou nenhum interesse de criar um espaço, uma cidade. E Juscelino Kubitschek realmente conseguiu fazer com que uma terra fosse hoje o celeiro da política do Brasil. Bom, daí também se tem o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que foi criado também pelo próprio Getúlio Vargas como continuidade do seu projeto, que iria estabelecer uma política de aproximação entre as massas. Vocês sabem perfeitamente bem que, embora Getúlio Vargas fosse elite da elite, mas todo o eleitorado dele era da massa, era do trabalhador, era os menos, vamos dizer assim, em escala menor financeiramente representados, que eram os assalariados. Esses assalariados é que faziam toda a diferença na hora da urna, porque eles eram sempre solidários, sempre a Getúlio Vargas. Então, nessa forma, os grandes nomes desse partido foi não só, olha só, Getúlio Vargas, mas também João Goulart. João Goulart, que sai num golpe de Estado em 1964 e que fica por todo sempre na história agregado a Vargas, por uma questão até, podendo se dizer, familiar, intercedendo através, por exemplo, da mesma matriz, digamos, o Sul. Então, eles tiveram grande aproximação. João Goulart tentou fazer uma política paralela à política de Getúlio Vargas, mas para poder ser um Getúlio Vargas, seria necessário ter tempo de estrada, assim dizendo, para se poder manter viva aquela chama, aquele desejo, não só de governar, mas também a capacidade de trazer para si aquela massa que iria elegê-lo, né? Olha, gente, quanta gente aqui. Lu Monteiro, né? Olha a Belinha aqui, Lu. Beijo, hein? Muita roupa, pouca roupa, como é que tá o tempo aí? Tudo certinho aí? Pois é, né? Oswaldo Cruz, presente. Muitos, olha, meu Deus, muito charme essa pessoa para participar do seu vídeo. Gente, isso não é para qualquer um, né? Eu fico envaidecida, cada hora que entra um aí que dá umas piadas, que sai, que não sei o quê, olha, eu fico maravilhada, né? Porque, como diz aí os meus familiares, meus alunos, né? A professora Célia tem um slogan com ela, né? Se não for para causar, não vale a pena nem ficar. Então, Luciana dando bom dia a todos, né? Prazer imenso. Olha a Belinha aqui, toda belinha, toda aqui. Enfim, né? Gente, anotem aí no caderno de vocês, não se esqueçam, porque já vem aí 6.9. Isso eu gosto muito. Meu livro que eu estarei lançando exatamente no dia do meu aniversário. Contos, poesias, casos, histórias inusitadas e que vocês vão gostar em poder folhear. Guardem, anote esse nome, 6.9, eu gosto muito. Escrito por professora Célia Defran. Bom, vamos falar da nossa Quarta República, porque a gente tem que guardar essas coisas e fazer até um parâmetro. É isso que eu tenho observado, né? À medida que nós, do Centro de Ensino, Estudo e Pesquisa, né, temos como carro-chefe aprofundar em pesquisas que, na realidade, têm cunho cultural.
É lógico que na qualidade de centro de ensino e pesquisa, não temos um laboratório a rigor para poder implementar grandes pesquisas. Mas as pesquisas as quais nós sabemos que o banco de escola deu um pontapé inicial, é bom para que a gente faça, condense aquilo que tem relevância para o conhecimento. Então, é através dessa proposta que eu estou sempre aqui todos os dias falando sobre alguns assuntos que vão aclarando a nossa mente para um bate-papo, para uma resenha, enfim, às vezes até para ajudar um sobrinho, um primo, um irmão, um filho. É por isso que eu gosto de criar aí as inquietações e, como disse Nilce aí, a Célia gosta de fomentar o bichinho do quero saber mais. É isso que eu gosto, né? Eu gosto que a gente fale sobre um tema aqui e que, ato contínuo, vocês, ao saírem, no momento em que tenham um espaço, procurem saber mais para que a gente possa ir propagando esse elemento cultural. Bom, vamos falar agora nos principais acontecimentos de cada governo. Bom, Getúlio Vargas, né, foi eleito presidente do Brasil desde 1945, após derrotar um candidato que era o Eduardo Gomes, que no celeiro político não é por nós tão aclamado, né? É como se fosse uma pessoa que teve uma passagem na qualidade política, mas que não teve, assim, não acrescentou elementos que fortificasse, sedimentasse a sua presença no governo, né? O governo, aí, o que acontece? Nós temos, em seguida, após o governo do nosso estadista Getúlio Vargas, o Gaspar Dutra, como eu falei para vocês, né? O general o Gaspar Dutra, né? O seu governo ele foi marcado pela aplicação de duas políticas econômicas, principalmente uma política liberal e a outra caracterizada pela intervenção do Estado na economia. Olha só, ele, uma pessoa oriunda, né, das propostas de toda uma trajetória de militar, mas ele tenta ser um liberal. Por que ele tenta ser um liberal? Porque ele sabe perfeitamente bem que o país vem de um ditador, mas um ditador considerado um elemento querido. Então, ele não poderia ser aquele militar chegando a ferro e fogo, impondo uma condição de que eu sou o dono do mundo. Não, ele tinha que ter mais ou menos assim, uma forma delicada, né, para poder entrar com uma política e, quiçá, ter os mesmos eleitores de Getúlio Vargas e poder se manter no governo sem nenhuma complicação, sem nenhum aborrecimento. Ao meu ver, Gaspar Dutra quis fazer uma política de acomodação, ganhar os louros em detrimento de um governo passado considerado ditador, né? Ditador num bom sentido. Às vezes a gente fala coisas e as pessoas pensam uma coisa e é outra, né? Às vezes você usa uma conotação e aquela conotação ela tem duplo sentido, né? Esse caso aí, ele quis, vamos dizer, passar sendo um ditador do bem. E Dutra, claro, com toda a sua inteligência, percebeu que eu preciso na vibe, né? Como diz aí o pessoal novo, né? Eu preciso na vibe desse que saiu para que eu possa continuar mantendo um padrão, né, de eficiência junto a essa camada. Bom, acontece que no governo de Dutra ele desenvolveu mecanismos que acabaram restringindo consideravelmente o direito dos trabalhadores à greve. Ou seja, o grande destaque do seu governo foi sua política externa.
Olha a inteligência dele. Então, não, a preocupação dele não foi estar pura e simplesmente a nível de Brasil. A preocupação dele era fazer uma política que o exterior pudesse ver, assistir e valorar, tal qual já era Getúlio Vargas. Porque, independente de qualquer coisa, a Getúlio Vargas ele conseguiu fazer uma política interna e externa. Externa porque ele era o poder aqui, né? Ele era o poder na interna, que era o Brasil, mas sem sombra de dúvida, ele tinha, vamos dizer assim, uma condição de contracenar com a política externa. Ora, se entra aí o Dutra, ele já percebe que ele tem que fazer uma política dupla, tanto dentro do seu país como fora, para poder garantir o quê? Para poder garantir aquele intercâmbio que Getúlio Vargas já havia deixado. Houve aí uma estratégia? Houve uma inteligência? Houve sim, não há o que discutir. Então, a partir de 1947, o governo de Dutra aliou-se incondicionalmente com os interesses dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, né? E passou a perseguir organizações de trabalhadores e partidos de esquerda. O PCB, por exemplo, foi colocado na ilegalidade em 1947. Olha que interessante. Ele conseguiu pegar todas as dificuldades da era Vargas, conseguiu entender que ele tinha que ser um aliado dos Estados Unidos, e observem vocês que desde sempre nós estamos com o Pires na mão, olhando e dizendo, joga a moedinha para mim, eu vejo assim, né? E Getúlio Vargas, por ser uma pessoa austera, ele chegava chegando. Então Dutra disse, eu vou seguir esse caminho, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou obedecer o discurso dos Estados Unidos, que sempre foi um país do sim, sim, não, não, que não era o que acontecia aqui. A greve, esse fomentar a greve, e diga-se de passagem, particularmente, com todo respeito a qualquer pessoa, eu sempre achei que fomentar a greve é um passo para se permitir uma discórdia. E essa discórdia, no momento de greve, acaba fomentando também o ódio. E esse ódio, ele acaba destruindo todo um grupo, independente de ter essa ou aquela visão política. Então a greve, ao meu ver, né, não pelo fato de eu ser professora, por eu militar na área de educação, mas eu acho que a greve, ela, se por um lado é um grito para reivindicar, eu entendo assim, se por um lado é um grito para reivindicar, por outro lado é uma dor de não conseguir se posicionar e tornar aquele momento desastroso, às vezes, para todo um sempre. É assim que eu vejo. E ele, sem sombra de dúvida, Dutra achou que deixa eu ir lá para ficar ao lado dos Estados Unidos e vamos banir o PCB, dizendo que eles estão na base da ilegalidade, e isso acontece em 1947. Não se esqueçam vocês que Getúlio Vargas, ele retornou em 1950, ele volta para o cargo de presidente do Brasil e, olha que interessante, nesse momento ele passou a ser democrático e ato contínuo que entra Eurico Gaspar Dutra, ele diz o seguinte, eu vou ter que usar o elemento liberal para poder, como eu já falei para vocês, para poder me manter sem ser incomodado, mas vou atravessar, vou para o outro lado lá e vou ser amigo daqueles que vão
colocar a minha moedinha, já que eu tô com o Pires na mão, né? Houve aí vamos dizer assim, uma estratégia bem significativa. É bom lembrar e deixar sedimentado aqui que nessa retomada de Getúlio Vargas, ele procurou implantar uma política de desenvolvimento nacionalista, o que desagradou fortemente a todos os grupos de oposição, representados principalmente pelo UDN, que era o partido fundado no primeiro momento, e que estavam ligados também a toda a capital internacional. Olha a estratégia. Um desses projetos foi a nacionalização dos direitos de exploração de petróleo, o que levou à criação da Petrobras. Então, observem vocês, já chegando a 1952, de forma vertiginosa, a Petrobras começa a caminhar a passos largos, é claro, com empréstimos vultosos oriundos dos Estados Unidos, e aí tinha a chamada, né, a FBI, não sei o que, bababá, e mais a dívida, né, externa, que foi uma dívida, segundo informações de políticos, essa dívida só conseguiu ser paga no governo de Inácio Lula, né? Bom, a crise política do governo de Vargas, olha só, que deu condição ao Dutra, acentuou-se com a insatisfação da população com a inflação. A inflação foi lá em cima, né? E, consequentemente, o processo econômico que muito bem Gil do Vigor estará informando assim que a Rede Globo de televisão, Plim Plim, equacionar, né? Me parece que vem aí um programa de humorismo recheado de economia com Gil do Vigor, né? Porque estará ele sendo uma figura hoje mais do que renomada, Brasil e fora do Brasil, trazendo, né, para o Brasil o que poucos conseguiram e desejaram fazer, que é o seu pós-doutorado. E me parece que Gil do Vigor estará contracenando com pessoas dentro da Rede Globo de televisão, e eu acredito que venha um programa de humorismo, sátiras com relação à economia, porque muito bem ele sabe fazê-lo, né? Então, ao meu ver, não assisti o BBB, mas no primeiro momento, por 4 ou 5 vezes, eu pude apreciar, observar e dizer que ele não ganharia, mas certamente ele sairia vitorioso. E pelo que eu vi, estou vendo até agora, né, as manchetes dos jornais, os tabloides do mundo inteiro é Gil do Vigor como um grande economista, um grande PhD, e tirar o chapéu, porque é necessário aclarar a mente do povo brasileiro e ter alguém que tenha essa representatividade, né? Bom, então observem vocês, acontece que Getúlio perde um pouquinho o direito do poder por conta da inflação chegar ao topo e, consequentemente, a classe menos favorecida não ter muitas condições para poder seguir, né, com aquilo que até então era a fala de Getúlio Vargas, governar para o pobre. No momento em que a economia dá aquele up, a classe trabalhadora já perde o seu poder de mando. Isso é muito interessante, né? Bom, consequentemente, nós tivemos também uma figura que a gente não pode jamais esquecer, isso é óbvio, né? Quando se fala em período de Quarta República, aí vem sem sombra de dúvida o indivíduo que constrói Brasília, como eu falei, Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas não, Juscelino Kubitschek, ele vem criando, ele deixou um grande legado, independente de falar. Mariana, que prazer ter você aqui, foi minha aluna, agora é minha colega de profissão, que coisa legal, feliz com você,
Saudade de você sempre, 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 né? Bom te ver aqui, né? Que coisa linda, maravilhosa. Então, o que Juscelino Kubitschek fez, certamente é um legado que, pro resto da vida, teremos que arcar com ele, né? Para o bem e para o mal. Olha, Brasília arrebentou com o quarteirão, né? Olha, não há um dia que não se acorde pensando em Brasília. Podemos até não estar lá, mas a nossa cabeça é 24 horas preocupada com o que irá acontecer naquele estado de meu Deus. JK, só você mesmo para nos presentear com o tamanho daquele estado que, por menor que fosse, será o grandioso na história do nosso país. Bom, em 1960, as eleições presidenciais decretaram a vitória pela primeira vez de um candidato da UDN, que era Jânio Quadros. Bom, sua campanha foi baseada em um discurso moralista, no qual afirmava que limparia a política brasileira de toda a imoralidade. O governo de Jânio Quadros, no entanto, foi repleto de medidas desastradas, ou seja, ele queria ser impoluto, ele queria que o país tivesse ou fosse todo certinho. O que vocês sabem que até hoje a maior dificuldade é que as pessoas não entendem que cada um de nós temos uma cabeça, nem sempre aquilo que falamos é aquilo que pensamos, né? E é muito difícil chegar um chefe de Estado e dizer: vou tornar esse país a moral da moral. Só se for amoral, porque moral da moral é uma coisa muito complicada. Nós temos vamos dizer assim, nós temos várias cabeças, vários procedimentos, várias circunstâncias que dificilmente pode chegar um chefe de Estado e dizer: eu estou acima do bem e do mal. Muito, muito preocupante e difícil. Assim sendo, a sua postura na presidência fez com que muitos atritos com o Congresso surgissem, inclusive com a sua própria base de apoio. Olha, veja bem, o Jânio Quadros, ele além de ir contra a tudo aquilo que a política que o Congresso desejava, a sua base, aqueles que eram solidários a ele também batia de frente. Então chegou-se um momento que, se ele agir assim, dessa forma, as suas medidas com relação à economia acabaram por levar também um aumento no custo de vida. E então conseguiu também desagradar a população. Inclusive, prestem bem atenção, hein? As moças aí que gostam de mostrar o corpo, a escultura, né? As curvas. Na época de Jânio Quadros, foi proibido o biquíni na praia. Olha, sandice pura, né? Até o biquíni ele falou: tá proibido. Quem tiver de biquíni, recolhido para a delegacia. Imaginem vocês, cidade do Rio de Janeiro, proibir biquíni, do Leme ao Pontal. Senhores, é muita água, é muito sol, é muito mar, né? É muita alegria, é muita vontade de ficar bem liberado, né? Recostado na sua cadeirinha. Enfim, imaginem vocês, um presidente se preocupar com a veste de alguém em uma praia. Pois bem, ele conseguiu fazer com que fosse dito, imaginem vocês, que o biquíni estaria proibido. E ele acabou virando chacota. Ele tinha um óculos assim, um óculos bem assim, mais ou menos assim,
E aí ele pegava o óculos, botava assim, de vez em quando ele tirava o óculos fazia assim, ele vivia assim, né? Então, ele acabou por se perder nessa política aí, porque na realidade acho que ele não sabia nem o que fazer. Bom, essa Quarta República, não podemos esquecer nunca que a realização do golpe civil-militar articulou o grande empresariado do Brasil, né? No caso, quando se fala em empresariado do Brasil, se fala logo nos civis, né? Que estava criando aí, até muito interessante, né? Eles acabaram se reunindo no Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES. E nossa instituição é Centro de Ensino, Estudo e Pesquisa. Olha que confusão, hein? E trazia nesse IPES lideranças das Forças Armadas. Olha só, se por um lado ele tinha o grande empresariado, que era o civil, paralelo a isso tinha o IPES, que era o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, liderado pelas Forças Armadas. Bom, as Forças Armadas planejavam, tá, a imposição de um governo autoritário no Brasil. Imaginem vocês, já tínhamos saído lá de um cidadão que exigia até que as vestes de uma praia fosse talvez saião ou calça comprida, coisa meio louca. Aí vem as lideranças das Forças Armadas que planejavam que pudesse existir uma imposição de um governo autoritário no nosso Brasil. O golpe acabou iniciando a partir da rebelião de um grupo das Forças Armadas lá em Juiz de Fora, exatamente no dia 31 de março de 1964, e consolidou-se assim no dia 2 de abril, quando Auro de Moura declarou vago o cargo de presidente no Brasil, o que colocou fim à experiência democrática da Quarta República. Imagina bem, hein? A coisa tomou uma proporção que, nesta proporção, acabaram por colocar por terra o direito de quem quisesse vir a governar no nosso país. É sabido por todos, né, que surge então, a passos largos assim, né, a ditadura, né? E a gente não pode deixar de pontuar que em 1954, talvez o fato de Carlos Lacerda ter sido alvejado, sofrido determinado atentado, colocou por terra a posição, vamos dizer, quase que isolada de grande chefe de Estado que foi Getúlio Vargas. Temos aí o terror da história do Brasil, denominado de Ato Institucional número 5, que o AI-5, que foi o mais rígido dos atos institucionais e marcou o endurecimento da ditadura militar, decretado em 1968. Gente, prestem bem atenção. Quando chega esse AI-5, né? Porque a ditadura ela começa em 64, né? Com o golpe, né? Quem está na presidência é o João Goulart. E essa ditadura, olha que coisa absurda, né? Ela vai de 1964 a 1985. É bom, não sei se vocês sabem, mas nessa época eu estudava, eu fazia direito na Faculdade Cândido Mendes, que era considerada uma faculdade onde agregavam os maiores juristas do Brasil, né? Que era Heleno Fragoso, Técio Lins e Silva, Nelson Gria. Talvez vocês não tenham noção de quem sejam esses juristas, né?
mas eram pessoas renomadas, que eram detentores do direito político dentro do próprio direito, né? A forma de legislar com grande repercussão. Então, na qualidade de juízes, promotores, desembargadores, Nelson Gria, Técio Lins e Silva, Heleno Fragoso, eram pessoas que tinham não só o dom da palavra, mas traziam na sua estipe impregnado o discurso, um direito que não era contestado. Então, os maiores crimes eram eles, os grandes criminalistas, que acabavam por decidir posições, como tivemos aí Ângela Diniz, não sei se vocês se lembram, com Doca Street, um grande empresário que acabou por ciúme matando essa socialite, e esse crime teve uma repercussão a nível internacional, porque ela era famosíssima. Então, houve um contracenar em Técio Lins e Silva, Heleno Fragoso, no Fórum de Cabo Frio. Então, todos nós, alunos, partimos para lá e foram 2 dias de contracenarem de forma assim tão bonita que parecia uma peça teatral, encenada por grandes juristas, né? Uma coisa assim hilária. E eu me lembro perfeitamente bem a imagem que perdurou na minha cabeça até hoje, do filho da Ângela Diniz, ao entrar no fórum e sem querer, por ironia do destino, no momento em que Doca Street chegava para o julgamento, e ele, ao ver o homem que assassinou sua mãe, gritou: assassino. E essa voz dessa criança, assassino, até hoje perdura na minha cabeça como se fosse, independente de uma reprovação, mas uma posição de que você é culpado. Então imagine que não tinha como. Doca Street ficou preso muitos anos, isso aí já é uma outra história, mas mesmo preso ele conseguiu ganhar o prêmio de melhor publicitário de São Paulo. Realmente ele era uma cabeça, mas enfim, vários juristas dentro do Rio de Janeiro faziam parte do grupo de professores da Cândido Mendes. Então, tivemos vários crimes que foram ilusitados e importantíssimos, como o crime do Sacopan, né, que eu sugiro a vocês, se tiverem interesse, né, procurem saber, Doca Street, Sacopan, o advogado do diabo, Luiz Delfego, que depois, ainda nesse mesmo tempo, eu contracenava com o Heitor, que era filho do advogado do diabo, que era da minha turma também, da Faculdade de Direito, e que depois veio a falecer também, muito novo. Então foram 3 crimes que eu pude perceber o quanto o direito é bonito, era significativo, e ali eu tinha um desejo incrível de participar de vários e vários, vamos dizer assim, várias plenárias por conta desses juristas. E nessa época, nas salas de aula, a ditadura era tão ferrenha e tão séria que nenhum professor poderia ter a sua prerrogativa de direito em falar em sociologia. Porque todo professor, ao acabar de falar na sua aula, ele ia preso por conta desse AI-5. Ali, imagine, numa faculdade de direito, não falar de Estado propriamente dito como processo político é difícil, né? Pois é, mas quase todo professor de sociologia, ou ele mudava de cadeira, ou automaticamente ele acabava sendo preso, porque a ditadura, ela foi avassaladora em todos os segmentos. Ela foi avassaladora na rua, na faculdade, na escola normal, na televisão, no rádio, na imprensa. Qualquer coisa que saísse
diferente das determinações do governo, a pessoa sofreria uma grande sanção. Imaginem vocês, tivemos um período em que fora governado por militar. Isso aí é indiscutível, e aí vai um outro lado, né? Getúlio Vargas talvez fosse uma pessoa que saísse dessa estrutura, mas já tínhamos Eurico Gaspar Dutra, né? Que era o general Dutra. Nesse momento que sai dessa era Vargas, propriamente dito, já se começa a pleitear um governo de farda. E aí, Costa e Silva, Castelo Branco, enfim, tantos outros, e a gente não pode esquecer nunca, que Figueiredo, o presidente Figueiredo, foi uma das poucas pessoas que disse o seguinte, e atentem para essa frase: o Brasil clama por uma democracia. Porém, quando estiverem com a democracia nas mãos, certamente não saberão o que fazer com ela. São palavras do nosso presidente Figueiredo. E será que um de nós, ou todos nós que aqui estamos, não lembramos, não percebemos alguma coisa interessante? E não é verdade que nós acabamos tendo a tão sonhada, esperada democracia e, de repente, estamos quase que perdendo essa democracia por conta de achar que somos tão autossuficientes que não percebemos que qualquer ato impensado, politicamente falando, pode nos levar aos primórdios de 64, 65, 66 a 1985. Se vocês prestarem bastante atenção, todos os períodos das repúblicas nos deixa sempre um legado, nos deixa sempre uma informação extremamente preocupante. Nós estamos já na Sexta República, assim dizendo, atualmente no Brasil. E hoje eu tento, na medida possível, ter condensado para vocês a Quarta República. Semana que vem, na segunda-feira, eu estarei falando da Quinta República, na outra, da Sexta República, e numa próxima oportunidade eu vou juntar todas elas e vou dizer para vocês: da República 1, sobrou isso, da 2, da 3, da 4, da 5, e no final chegaremos à conclusão de que a nossa última e atual república nada mais, nada menos do que um conjunto de dados de todas as outras repúblicas. Senhores, nós estamos a 11 horas e 58 minutos da cidade mais bonita do mundo, né? Porque eu sou carioca e amo a minha cidade de paixão. Dizer para vocês que este momento é um momento para que possamos repensar todos os valores éticos e morais. É um momento de observar que precisamos nos permitir aceitar uma fala superior, que é aquela fala que é entre eu e ele, né? Aquele que nos dá talvez uma luz, uma direção para que possamos caminhar. Não se esqueçam, guardem essa fala do nosso presidente Figueiredo. Tanto desejamos uma democracia, tanto fomos às ruas pedir os nossos direitos, tantas vezes fizemos várias resenhas, debates, mostrando o mundo, nosso mundo,
o nosso país, o quanto era necessário nos mantermos capazes de termos um discurso apropriado de uma verdade. E nós chegamos exatamente hoje, quase que deixando cair das nossas mãos aquilo que nós mais desejamos e que conseguimos a partir de 1985, que foi pura e simplesmente uma democracia. Portanto, precisamos usá-la, precisamos fazer dela o nosso expoente maior, precisamos acreditar que é necessário manter viva a chama da democracia, porque um país democrático de direito será capaz de sobreviver às piores tempestades, desde que haja respeito, solidariedade e, acima de tudo, compreender e entender que entre nós está uma figura maior que é Deus e, acima de Deus, a ciência, porque por conta dela, muitas das vezes, conseguimos nos manter de pé. Meu respeito, minhas considerações à Prefeitura de São Paulo pelo falecimento do seu prefeito, de forma, vamos dizer assim, tão rápida, né? E que deixa o seu filhinho, Deus sabe como, o que representa para nós isso, né? Eu acho que ninguém quer perder. Foi um bom prefeito, foi um prefeito que fez com que acendesse vários e vários segmentos dentro de São Paulo, porque administrar qualquer espaço físico em São Paulo, sem sombra de dúvida, é necessário que se tenha muito pé no chão, né? A família Covas, meu respeito, e não só a família Covas, como tantos os outros que perderam os seus entes queridos, né? Inclusive a nossa grande atriz Eva Vilma, né? Que fez um dos programas que eu amava de paixão, chamado Alô, Doçura, né? E vocês muito novos aí, Moniquinha, muito obrigado por você também estar chegando agora, mas deu o seu ar da graça. Eu fico feliz. Obrigado pela sua presença. Depois veja o vídeo porque você vai gostar. E dizer a vocês que vidas perdidas, não só com a Covid, mas vidas perdidas por várias enfermidades, por um rapaz na flor da idade, com 20 e poucos anos, que despencou, Deus sabe como, num hotel no Recreio dos Bandeirantes e veio a falecer também. Imagina essa mãe, esse familiar como não está. Gente, 12 horas e 2 minutos na cidade mais bonita do Brasil, que está do mundo, que é o nosso Rio de Janeiro, né? Muito obrigada aí pela presença e audiência. E amanhã eu vou estar falando lá para a terra de Vargas, né? Rio Grande do Sul, aquele estado que faz tudo para se dissolver da postura, né, de ser um componente da nossa federação. Portanto, estarei falando da região sul amanhã. E quarta-feira, vou escolher o melhor bairro para que você fique muito feliz. Quinta-feira, uma escola de samba à altura dos meus colegas, daqueles que me assistem, né? E sexta-feira estou aqui com as minhas magistéricas, especificamente falando de LDB. Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Lu, amo você de paixão, Belinha presente. Aqui estou e qual é o dia, né, que a gente vai almoçar, né, nessa mansão aí do Oswaldo Cruz? Convidou, eu vou, não há problema nenhum. Moniquinha, JP, obrigado. Mariana, beijo no coração, te amo de paixão, né? O meu amor, assim, o meu amor é tão grande, olha que você não faz ideia. Nilza, obrigado mesmo por todo o apoio que você me dá, gostando das lives, das nossas conversas, do nosso bate-papo. Iremos nos conhecer um dia, se Deus quiser. Mônica Patrícia, minha sobrinha, meu carinho eterno, a certeza de que estou aqui numa proposta única de fazer com que as coisas se tornem, pelo menos em uma hora, melhor e que a gente possa trocar as nossas figurinhas aí. Portanto, obrigado por você estar sempre dando aquela olhada, né? Porque é isso que importa, é trocar, é essa troca que me faz feliz. Dom Chico, o homem que o príncipe Charles elegeu como maior comunicador aqui do Rio de Janeiro. Josiane da Silva, beijo para você, para essa criança que eu amo de paixão e um grande abraço para o esposo. Alessandro Monginho, você com a sua bodeguita, um abraço para sua esposa, né, professora Carla, professora de matemática.
Beijo, beijo, beijo. E amanhã, 11 horas em ponto, estarei aqui, o encontro marcado, falando da região sul desse grande Brasil. Fiquem com Deus, porque vou dar uma voltinha na cidade. Quem sabe, né? Procurar um restaurante bonitinho para degustar aí um alimento. E aí eu posto para vocês verem, porque deixar vocês com água na boca, essa é a minha maior emoção. Desde já, muito obrigada, fiquem com Deus e não se esqueçam, se não for para causar, é melhor nem ficar. Falei em ponto, professora Célia de Franco, amanhã, 11 horas em ponto, aqui no Facebook. Beijo, 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 um abraço e até amanhã, se Deus quiser.